Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o título O valor do pensamento racional e o valor de seguir Cristo. De acordo com a Bíblia, o que Deus quer que nós valorizemos na época atual? Quando as pessoas têm que escolher entre o pensamento racional e seguir Cristo, há momentos em que as pessoas não sabem qual dos dois elas devem escolher. Um exemplo importante foi mostrado na época do rei Saul. Deus deu a sua mensagem através de um profeta dizendo: destrua todos os amalequitas e todo o seu gado. Porém, mesmo depois de receber a ordem de Deus, ele poupou os animais gordos e os cordeiros de boa aparência e os trouxe com ele. O profeta ficou muito aflito e disse para o rei Saul: por que você poupou alguns do gado, no lugar de destruir tudo, de acordo com o que Deus havia lhe ordenado? O profeta Samuel tinha grande consideração pelo rei Saul. Porém, Deus disse: eu rejeito Saul como rei. O valor do pensamento racional e o valor de seguir Deus. Quando esses dois valores entraram em conflito, o rei Saul considerou o pensamento racional como mais valioso. Conforme andamos no caminho da fé, podemos encontrar dois grupos de pessoas: aqueles que valorizam o pensamento racional e aqueles que valorizam a vontade de Deus. Quando algo parece sensível, é algo que todos podem concordar. Quando Saul pensou: será ótimo se eu fizer desse jeito, ele começou a errar. Deus disse: não deixe nada, destrua todos eles. Porém, o povo disse: não seria melhor se pouparmos alguns e sacrificarmos a Deus? Quando Saul ouviu que seria melhor poupar alguns no lugar de destruir todos eles, foi quando ele considerou o raciocínio humano como mais valioso. Então, o que ele fez? Ele ignorou o valor da palavra de Deus. Isso é algo que acontece frequentemente enquanto andamos no caminho do Evangelho. Quando chegamos em uma encruzilhada, como o rei Saul, devemos seguir apenas o nosso modo racional de pensar? Ou devemos seguir o caminho da ordem de Deus, mesmo que pareça menos racional? A Bíblia ensina que seguir o caminho de Deus é praticar a obediência. Mas, ao contrário, as pessoas sempre vão atrás de suas escolhas racionais. Por esse motivo, mesmo quando a palavra de Deus é dada, as pessoas pesam mais no seu próprio raciocínio, rejeitando a palavra de Deus. Isso certamente resultará na mesma coisa que foi mostrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Enquanto andamos em nosso caminho da fé, seja individualmente ou como a igreja, sempre que tomamos uma decisão ou escolha, o que nós devemos valorizar mais? Ser racional ou seguir a palavra de Deus? Desde o começo, se as pessoas tivessem dito: vamos poupar os animais gordos e os cordeiros, Saul não teria dado ouvido a eles. Mas qual foi a desculpa deles? Não seria melhor poupá-los para sacrificar a Deus? Assim eles mencionaram Deus quando estavam sendo racionais. Satanás sempre faz as pessoas pesarem a sua fé através desse tipo de situação. Quando os israelitas estavam andando no deserto por 40 anos, o que os fez murmurar e reclamar até morrer no deserto? Deus mostrou a sua presença através da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, e fez chover maná por 40 anos para que eles não ficassem com fome. Embora Deus tenha mostrado esses milagres incríveis todos os dias, há um motivo
para eles terem sido destruídos no deserto. Foi porque eles seguiram o quê? Embora Deus estivesse sempre com eles, racionalizar o que eles viam era mais importante para eles. Na época do rei Saul, quando Deus disse a ele para destruir tudo, se ele tivesse obedecido, ele também teria sido registrado como um rei que mostrou o exemplo da fé. Mas ele ficou conhecido pela sua desobediência. Irmãos e irmãs, quando as pessoas ao nosso redor pedem alguma coisa, como no caso de Saul, devemos nos lembrar, mais uma vez, do que Deus nos disse. Se continuamente fizermos escolhas racionais com o julgamento humano, como Saul fez, no final, chegaremos a abandonar o santo mandamento de Deus, tratando como se fosse algo sem valor. Vamos encontrar esse ensinamento no livro do Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso é extremamente importante. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Não importa o que as outras pessoas ao redor deles digam, eles sempre pensam, o que Deus nos ordenou fazer? Aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, apenas focam em Cristo e consideram as suas palavras como as mais valiosas. Já que eles valorizam cada palavra de Deus, no lugar do que parece racional ou fisicamente benéfico, eles podem seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Mesmo na jornada de 40 anos no deserto, do Egito para Canaã, já que Canaã era o destino, eles deveriam ter tomado uma rota direta. Porém, quando eles chegavam perto de Canaã, eles voltavam. Deus os fez voltar e tomar uma rota mais longa. Eles podem ter pensado, isso não tem benefício físico para nós, mas Deus ainda os guiou a esse caminho. Como resultado, o povo reclamou e murmurou por causa do caminho em que ele estava. O nosso destino está logo ali. Para viajar de Seul para Busan, você deve passar por lugares como Daegu. Mas quando eles chegavam em Daegu, Deus os trazia de volta para Suwon. Por isso, o povo reclamava. Isso não faz sentido. Se formos um pouco mais, estaremos em Busan. Por que estamos voltando? Isso foi o que também causou que eles foram mordidos por serpentes venenosas. Irmãos e irmãs, enquanto andamos no caminho do Evangelho, não podemos sempre escolher de acordo com a nossa preferência. No mundo da fé, há muitos mandamentos que vão além dos nossos pensamentos racionais. Aqueles que foram redimidos da terra, como mencionado no livro do Apocalipse, capítulo 14, colocaram todo o seu valor em Cristo, que é o Cordeiro. Se andássemos no caminho, depois de entender que o Cordeiro fez de tudo para nos guiar à salvação, não importaria se o caminho fosse debaixo do sol quente, ou um caminho não asfaltado, ou cheio de arbustos espinhosos. Porém, geralmente, as pessoas reagem primeiro ao que parece racional. Elas murmuram e argumentam, insistindo no que faz sentido a elas. Porém, aqueles mencionados no livro do Apocalipse, capítulo 14, apenas seguem a liderança do Cordeiro e nada mais. É porque eles entendem corretamente e creem que tudo o que o Cordeiro faz é para nossa salvação.
Irmãos e irmãs, para entrar no eterno reino dos céus, como os restantes da descendência da mulher, devemos considerar o que Deus valoriza e nos perguntar: por que Deus faz dessa forma? O valor do raciocínio humano sempre vem a partir de uma perspectiva egocêntrica. Aqueles que colocam seu valor em Cristo não são egocêntricos. Seus pensamentos giram em torno de Cristo. É assim que devemos viver o resto de nossa vida de fé. Vamos ver mais alguns exemplos no Antigo Testamento. Vamos ver o livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. A forma como Deus os ordenou conquistar a cidade de Jericó não era algo que parecia racional. Eles estavam apenas gastando a sua energia por nenhum motivo. Já estamos exaustos por andar no deserto há 40 anos. Por que Deus está nos dizendo para rodear a cidade de Jericó várias vezes? Seria mais fácil se Deus nos dissesse para atacar a cidade com um enorme ariete para derrubar as muralhas. Mas se rodearmos a cidade todos os dias, eles vão nos ridicularizar, pensando que não nos aproximamos da cidade porque temos medo deles. A maioria dos que pensam racionalmente poderiam pensar assim. Mas aqueles que valorizam Cristo tiveram um pensamento diferente. Quem ordenou essa operação com essa estratégia? Foi Deus quem ordenou. Baseado na experiência humana, parecia como um método impossível. Mas quando eles tiveram 100% de fé de que a salvação pertence a Deus, eles rodearam a cidade uma vez por dia e 7 vezes no 7º dia. Quando eles seguiram o método que Deus havia ordenado e gritaram, uma obra incrível e sem precedentes aconteceu. As muralhas de Jericó caíram sozinhas. Irmãos e irmãs, aqueles que tentam racionalizar geralmente murmuram e reclamam. É porque eles consideram a sua experiência passada como muito valiosa. Porém, quando se trata da palavra de Deus, há muitas coisas que nós nunca experimentamos antes. É por isso que até o rei Saul tropeçou. Judas Iscariotes também tropeçou pelo mesmo motivo. O que essa nova religião, que acredita em Jesus, pode fazer contra o poder dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e de todas as pessoas que o seguem? Ela pode derrotar e conquistar o Império Romano? Quando Judas Iscariotes viu tudo dentro das restrições do pensamento racional, a sua fé em Cristo continuou a diminuir. Já que ele perdeu a fé, Judas finalmente vendeu Jesus e o entregou por 30 moedas de prata. Há muitos momentos em que devemos escolher entre o valor do pensamento racional e o valor de seguir Cristo.
Uma opção é baseada na própria experiência passada de alguém, e a outra opção é o mandamento de Deus. Quando pudermos deixar os nossos pensamentos baseados em nossas experiências, poderemos seguir completamente a vontade de Deus, não é? Já que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, o que Deus está tentando nos ensinar através da sua providência, precisamos ver bem e refletir sobre esse assunto. Recentemente, eu me encontrei com muitos irmãos e irmãs. Quando eu ouvi as opiniões de cada um, há alguns que valorizam o pensamento racional e outros que realizam obras voltadas a Deus, embora a racionalidade seja um pouco fraca. E descobri que aqueles que valorizam Cristo primeiro eram capazes de conseguir melhores resultados. Alguns pensam racionalmente sobre tudo, dizendo: já que eu fiz esse trabalho por muito tempo, eu sei como fazer bem. Eu sei como tudo funciona. Se seus pensamentos continuarem assim em sua vida de fé, no final, chegará o momento em que eles colocam Deus debaixo do seu próprio pensamento. Enquanto vivemos neste mundo, o que devemos valorizar mais? O valor do pensamento racional ou o valor de seguir Cristo? É inevitável que enfrentemos situações onde devemos escolher entre os dois. Sempre que estivermos nessa situação, se pudermos valorizar Cristo e sempre ficar do lado de Cristo, seremos vitoriosos, não é? Quando os 12 espiões exploraram a terra de Canaã, os 10 espiões mencionaram algo muito racional. Eles são grandes e altos, e parecíamos como gafanhotos comparados a eles. Eles mencionaram esses fatos pensando racionalmente. Porém, alguma coisa estava faltando. Eles ignoraram totalmente o valor de Cristo. Quem prometeu dar a eles a terra de Canaã? Foi Deus quem prometeu a eles. Então, eles deviam ter colocado de lado seus pensamentos racionais e se armado com o valor de seguir Cristo. Mas, já que não fizeram isso, eles não puderam deixar de dar um relatório que fez as pessoas murmurarem e reclamarem. Isso fez com que todos os israelitas fossem levados à morte. Irmãos e irmãs, ser racional é muito bom. A habilidade de tomar decisões racionais é uma qualidade muito importante que os humanos têm. Porém, se aplicarmos escolhas racionais a cada assunto, o nosso mundo da fé iria colapsar completamente. Porque ser racional é o conhecimento e a sabedoria que acumulamos em toda a nossa experiência no mundo tridimensional. Mas Deus fala conosco com o conhecimento de tudo na quarta e na quinta dimensões. Isso é uma das razões do porquê várias pessoas hoje em dia não acreditam em Deus ou não o entendem. Josué e Caleb disse: mesmo que eles sejam gigantes, o Deus deles os deixou. Lembrando de como Deus dividiu o Mar Vermelho, enterrando o exército egípcio no mar e nos tirando do Egito. Nós, com certeza, os devoraremos. Precisamos comparar Josué e Caleb, que valorizaram Deus, com os 10 espiões que apenas consideraram o que parecia racional. Devemos jogar fora o nosso pensamento. Somos fortes quando temos mais. E somos fracos quando temos menos, enquanto andamos no caminho desse Evangelho. Quem está sempre conosco? Deus está conosco. Vendo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, até quando Ele estaria conosco? Como vocês são batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e pregam o Evangelho, eu estarei com vocês até a consumação do século.
Então, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei a vocês. Não podemos falar inglês. Como podemos ir para Samaria e até aos confins da terra? Não falamos árabe. Como podemos ir para lá? Não consigo falar em espanhol. Como eu posso ir e pregar em países que falam espanhol? Há muitos países que falam francês na África, mas eu não falo francês. Como posso ir para lá? Para muitas pessoas, o julgamento racional vem primeiro. O humano não pode evitar de julgar dessa forma. Porém, o que devemos adicionar em nossa decisão? Devemos colocar Cristo no lugar de mais alto valor, dizendo: essa é a realidade. Mas Deus nos disse que Ele já abriu o caminho para nós. Não disse? As pessoas podem compreender a verdade depois de ler os livros da verdade em francês, guardar o sábado e a Páscoa, e de se tornar obreiros do Evangelho que podem pregar em países que falam francês. Isso não seria possível? Não sabemos como tudo é conectado, mas Deus sabe e opera tudo. Vamos ver mais um versículo. Livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Por que 22.000 homens voltaram e foram embora? Porque eles tremiam de medo? Porque eles valorizavam a razão humana. Eles apenas tinham 32.000 homens, mas o inimigo tinha 135.000 homens. Quando eles calcularam a situação no mundo do pensamento racional, eles viram que estavam em desvantagem e não tinham muitas armas. Porém, quando Deus disse a eles para reduzir o número de homens, eles pensaram consigo mesmos: de forma alguma, é impossível. Se formos guerrear contra eles, seremos mortos como cachorros indefesos. É por isso que 22.000 homens foram embora. Eles eram aqueles que valorizaram o que parecia racional. Porém, se eles tivessem valorizado Deus, eles não teriam medo, mesmo se fosse 1.350.000 homens, no lugar de 135.000. Deus considera essa terra como uma gota em um balde e como pó sobre a balança. Aqueles que valorizam Deus não se conformam com a maneira racional de pensar. Vendo a história passada, devemos entender onde colocar o nosso valor. Devemos valorizar a maneira racional de pensar ou Deus. Vamos continuar com o versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. O número de seu inimigo continuou sendo 135.000, mas Deus disse a Gideão: ainda há povo demais. Se Gideão fosse alguém que não valorizasse Deus, ele teria ficado em pânico, dizendo: ó Deus, como o Senhor pode fazer isso? Precisamos de mais soldados, mas o Senhor está nos dizendo para reduzir o número de homens. O que o Senhor quer que façamos? Eu não posso mais fazer isso. Porém, Gideão fez tudo de acordo com o que Deus havia ordenado. Ele acreditou que deveria existir um plano incrível, já que Deus estava com ele. Como os santos mencionados no livro do Apocalipse, capítulo 14, Gideão pensou: seguiremos a Deus com alegria por onde quer que ele vá. Vamos ver como Gideão, de bom grado, cumpriu a palavra de Deus, pronto para obedecer com um coração grato e feliz. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas,
e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Como sabemos bem, essa foi a conclusão do assunto. No final, apenas 300 homens permaneceram e o restante voltou para casa. Com esses 300 homens, Deus fez algo que Gideão nunca havia sequer imaginado. Com os 300 homens que permaneceram, Deus realizou algo inimaginável. Embora eles apenas tivessem 300 homens, não houve casualidade. Quando eles seguiram a liderança de Deus, o que os midianitas fizeram um com o outro? Os midianitas se confundiram com o seu inimigo, matando um ao outro com as suas espadas. Um grande número de pessoas caiu naquela noite. Foi realmente incrível como Deus realizou a sua providência. Essa obra de Deus pertence apenas à época de Gideão e não à época atual? Deus, que realizou essa obra na época de Gideão, ainda está guiando o Evangelho na época atual. Eu não estou dizendo que ser racional é uma coisa ruim. Porém, quando o valor que damos às nossas escolhas racionais vem antes do valor de seguir Cristo, problemas sempre aparecerão em nossa vida de fé. Por isso, não importa que tipo de ensinamento venha do nosso pai e da nossa mãe, devemos sempre considerar o valor de seguir a palavra de Cristo como maior que o valor da nossa maneira racional de pensar, independente do tempo e do lugar. Somente então podemos praticar a obediência e entrar no eterno reino dos céus. O quanto Isaac deveria ter sido precioso ao nascer quando Abraão tinha 100 anos? Porém, Deus disse para Abraão sacrificar Isaac, o seu único filho. Se Abraão tivesse dado valor ao pensamento racional, ele teria dito: ó Deus, o Senhor me deu um filho quando eu tinha 100 anos. E agora o Senhor me diz para sacrificá-lo? Isso não é muito duro? O Senhor é o nosso Pai. Como então o Senhor não entende o coração de um pai? Assim, ele teria culpado Deus. Porém, em que Abraão, Noé e Moisés colocaram seu valor? Todos eles são conhecidos por ter uma fé que valoriza Deus acima de todas as coisas. Mesmo quando seus pensamentos te dizem para ir por esse caminho, se Deus disser, vá para aquele caminho, esse é o caminho certo. Por isso, Abraão levou Isaac ao Monte Moriá, sem consultar a sua esposa. Ele fez com que Isaac levasse a madeira em suas costas para a oferta queimada. No caminho, Isaac perguntou a ele: Pai, normalmente levaríamos um cordeiro para sacrificar a Deus. Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Qual foi a resposta de Abraão? Abraão não podia dizer, você é a oferta para o sacrifício. No lugar, ele disse, Deus proverá. Ele construiu um altar ali e colocou a madeira nele. Então, ele amarrou seu filho Isaque e o deitou sobre o altar. Quando Abraão tomou a faca para cortar o seu filho, ele ouviu a voz de Deus do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Ele respondeu. Deus disse, agora eu sei que você me valoriza mais do que a razão humana. Já que você não hesitou em oferecer seu único filho, que nasceu quando você tinha 100 anos, há algo que eu negaria a você, se você me pedisse? Aqueles que não acreditam em Deus e aqueles que não entram na Canaã celestial são aqueles que valorizam e buscam apenas a razão humana. Porém, Abraão buscou o que estava além do seu pensamento. Já que Abraão valorizou a palavra de Deus, que era muito além da sua própria razão,
Ele foi muito abençoado e seu filho Isaac viveu. Assim, tudo terminou com um final feliz, certo? Então, o que devemos mais valorizar para andar corretamente no caminho do Evangelho na época atual? Devemos pensar sobre esse assunto. Como estamos nesse assunto, eu me lembrei dos 10 Mandamentos, publicado na página 496 do Catecismo da Igreja Católica. Você pode encontrar os 10 Mandamentos em duas fórmulas diferentes, a fórmula de Santo Agostinho e a fórmula de Pilo. Na fórmula de Pilo, você encontra exatamente as palavras dos 10 Mandamentos, como é escrito na Bíblia. Porém, a fórmula de Santo Agostinho da Igreja Católica, o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, foi mudado para guardar domingos e festas de guarda, e se tornou o 3º mandamento. E qual foi a explicação para a mudança? É dito que a fórmula de Santo Agostinho é mais racional e prática do que a fórmula de Pilo, que menciona o 4º mandamento da Bíblia, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eles tentaram implementar essa ideia, já que é mais racional. Devemos adorar Deus no domingo, do que adorar a Deus no dia de repouso, no sábado. De nenhuma forma, eles consideraram a palavra de Deus como algo valioso e importante. Irmãos e irmãs, se valorizarmos Cristo, iremos ao céu como amados filhos de Deus. Além disso, reinaremos como o sacerdócio real e receberemos a herança do reino dos céus. Eu sinceramente espero que possamos preparar o azeite da fé abundantemente neste ano, ao nos perguntar o que devemos valorizar em nossa vida diária. Pedindo a todos que considerem Cristo como mais valioso do que nossos pensamentos pelo resto de nossa vida, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.